Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente. Deve estar estranhando a imagem. Tio Spook, a sua imagem está uma coisa estranha, não gostei, está muito estranho. Estou usando uma luz do dia, porque hoje está quente pra dedéu aqui em São Paulo. E geralmente essas luzes que eu uso, elas são muito quentes. Elas são 135 watts cada lâmpada. Então elas fritam a minha cabeçola aqui e dá problema, não é mesmo? O quarto fica um forno e eu não consigo gravar todos os vídeos que eu gostaria. Então eu preferi deixar a luzinha aqui da janela, abrir a janela para alumiar o quarto, para que a gente possa fazer mais um vídeo para a nossa incrível playlist Transforme-se. Muito bem, muita gente chega aqui no box dos vídeos. Tio Spook, cadê a playlist Transforme-se? Transforme-se. Devia ser publicada, por que não foi? Eu quero. Hoje, então, nós publicaremos mais um vídeo para essa incrível playlist, onde nós iremos abordar histórias budistas. Passagens budistas são realmente fatos que aconteceram, pessoas reais que existiram e que trazem relatos ao longo da história para que a gente possa entender cada vez mais a relação que nós temos com a vida, com a nossa existência. E como o mundo é cíclico, as coisas se repetem, então eventualmente toda a história que vocês vão se deparar é algo que você vai falar, já passei por isso. Dentro do budismo Zen, que é o budismo que nós vamos abranger a partir de agora, as histórias elas são chamadas de koans, são histórias reais com pessoas reais. Nós tratamos já do budismo tibetano, eu acho que eu trouxe alguma coisa do budismo vietnamita, e eu preciso trazer mais alguns escritores interessantes para que vocês entendam mais e que a gente possa discorrer mais sobre o assunto. Mas vamos lá, hoje nós teremos mais uma história e nós vamos discorrer sobre ela. Então sentem-se, acomodem-se e se preparem para a gente poder bater um papo sobre isso. Embora o mosteiro de Eijiji ficasse nas profundezas da montanha de Ikizen, hoje Fukui, todos os meses chegavam pessoas para ouvir o mestre. Algumas vinham repetidamente, embora apreciassem os ensinamentos, não os praticavam. Conhecendo a mente das pessoas, certa ocasião o mestre disse: "Ouça, veja, obtenha. Se você não o obteve, veja. Se ainda não viu, ouça. Ver é superior a ouvir, obter e superior a ver." Caramba, ver é superior a ver. Ver é superior a ouvir e obter é superior a ver. Ouvir os ensinamentos e colocá-los em prática é tornar-se os ensinamentos. Esse é o caminho superior. Muitas pessoas gostam apenas de ouvir palestras, ler livros, mas não os conectam com sua vida. São os ouvintes de verdade. O nível seguinte é o de pessoas que, além de ouvir, começam a perceber, a ver, em si mesmos e nos outros. São capazes de avaliar, diagnosticar a doença ou a virtude por meio do estudo e da prática do caminho. O nível superior é o de quem, além de ouvir e ver, é capaz de obter e de se tornar os ensinamentos. Fazer dele a própria vida, praticar o que ouviu, perceber e considerou correto. Como uma boa médica, a pessoa é capaz de diagnóstico correto para então remediar, curar e estimular o organismo a se reequilibrar. Estimular o caminho de nunca fazer o mal, sempre fazer o bem e sempre fazer bem a todos os seres. A prática superior pode ser sua. Tente. Buda dizia: "Atente para o que eu digo. Se considerar bom, experimente. Use. Se não achar benéfico, jogue fora." Não é apenas porque alguém que consideramos superior falou que devemos seguir. Precisamos refletir, experimentar e, se for correto, utilizar em nossas vidas. Este ensinamento chama-se ouça, veja e obtenha. Ele é um ensinamento interessante das simples percepções que nós temos da vida. O problema é o seguinte: as pessoas elas não sabem ouvir, elas não sabem ver e elas não sabem discernir sobre as coisas. E esse é um efeito que o Brasil passa e que o mundo todo começa a se tornar tão fútil dentro disso. Veja, para que existem, por exemplo, escolas? Para que existe a faculdade? Para que existe o mestrado? Para que existe o doutorado? Para que você se especialize cada vez mais dentro de conhecimentos.
Então você vai ter que se tornar hábil dentro do seu aprendizado, se desenvolver cada vez mais dentro do seu aprendizado para gerar conhecimento, inteligência e sabedoria para tudo aquilo que lhe é passado e fornecido. Quando você recebe uma informação, as pessoas não estão interpretando essa informação, elas estão agindo diretamente sobre aquilo que elas recebem. Você recebe uma informação e essa informação para você torna-se uma verdade absoluta. E não é bem assim que funciona. Um exemplo disso são as fake news e outro exemplo disso é a Bíblia. Um exemplo sobre fake news. Você é bombardeado por milhões de informações no seu Twitter, no seu Instagram, no seu Facebook. Eu ainda bem não tenho nenhuma dessas redes sociais. Não uso, não tenho, não quero. Mas você recebe lá um post que fala sobre o seu presidente, fala sobre bom ou mal, fala sobre religião, bom ou mal, fala sobre coisas da sua vida, seja coisas boas ou coisas ruins sobre você, sobre aquilo que você é ou aquilo que você está perseguindo ou pessoas que você escuta. Você não vai verificar a fonte, você não verifica a informação, você não verifica se aquilo é uma verdade ou não. Você simplesmente predetermina que aquilo é real e você passa a questionar ou a odiar aquilo que você realmente tinha como valor. Quando falamos da Bíblia, por exemplo, as pessoas interpretam a Bíblia em sua literalidade. É assim porque foi escrito dessa maneira e ponto. Todo mundo sabe que a Bíblia foi escrita em parábolas, então você não pode interpretar parábolas de uma maneira sem fazer a ressignificação dos textos para que aquilo realmente tenha um sentido. Só que para isso você tem que saber história, você tem que saber geografia, você tem que saber a cultura dos povos antigos. E quem sabe isso hoje? Por isso que você precisa fazer uma faculdade de teologia para poder entender a Bíblia, as passagens bíblicas e poder elucidar-se dentro disso. Tem pessoas que vão fazer teologia para entender realmente os manuscritos. E tem pessoa que vai fazer teologia para seguir uma carreira acadêmica para virar padre, pastor e realizar suas pregações. Se existe uma faculdade de teologia para interpretar a Bíblia, então eu não posso ler a Bíblia de uma maneira aleatória. Mas as pessoas, elas criam essas verdades por meio do seu achismo, em querer ver e ouvir. Elas vão interpretar vendo, lendo e ouvindo o que o pastor fala, mas ela não predetermina o seu ensinamento correndo atrás das informações. Quando eu falo para as pessoas, eu fiquei 10 anos em centro espírita, achei muito legal, mas eu saí porque eu cheguei numa ponta de um iceberg que não mais atendeu às minhas necessidades. Eu falo para vocês, vão e aprendam, vão ao centro espírita e tenham a devida informação. As pessoas não querem ir a centros espíritas, elas preferem ouvir algum pastor ou padre falando mal da espiritualidade, do espiritismo, predeterminando que aquilo é uma coisa do demônio, então você julga pelo que os outros falam e pelo que os outros acham que viram aquilo que você realmente quer. Então eu quero que seja ruim, por quê? Porque eu não quero ir lá e ver. Então eu prefiro que seja ruim. Eu sempre falo para as pessoas, eu tenho o meu caminho e eu passei por milhões de coisas legais e muitas coisas também não foram legais. Eu falo para as pessoas, vão e descubram. Só que é isso que você vai ver. Então não se assuste quando você se deparar com coisas que você eventualmente não concorda ou não acredita. Porque é assim que funciona quando você está imerso a um novo conhecimento, a um novo aprendizado. Então, quando realmente aqui nessa parábola deixa bem claro sobre essa coisa do Buda ok, escute o que eu estou falando, verifique, coloque, experimente, e se não se aplicar a você, você descarta. Por quê? Por N fatores. Primeiro, eu não posso predeterminar uma verdade a você. Eu quero que você tenha as suas verdades, porque são experiências que você vai ter ao longo da sua vida. Se eu falo para você, estude, faça teologia para entender a Bíblia, não leia a Bíblia simplesmente por ler, simplesmente a interpretação ela torna-se enganosa aos olhos de quem não tem o devido conhecimento sobre a história, geografia e cultura dos povos antigos, você vai entrar realmente em falhas na interpretação bíblica. Vai fazer teologia ou vai aprender por meio de cursos livres a exegese dos livros para você entender sobre a ótica daqueles que pesquisaram dentro de uma análise histórica e, obviamente, sobre a geografia do lugar e a cultura do lugar, sobre o que realmente aconteceu na história.
Vá atrás de respostas por meio de pessoas neutras, por meio de pessoas que não sejam tendenciosas, por meio de pessoas que não vão ficar ali te empurrando coisas que você sabe que você não tem como questionar. Vá atrás de conhecimento. Então, quando ele fala, pegue essas palavras, jogue para você, experimente, veja se cabe. Eu estava conversando com um amigo meu budista e a gente estava falando sobre os antigos praticantes de outras religiões que viveram no Himalaia, viveram ali nas regiões do Tibete. E ele falava, né, tinha gente que se iluminou só com as 4 reflexões, só com os 4 pensamentos, os nobres pensamentos, tá? E isso é interessante, porque os 4 nobres pensamentos que são aplicados dentro do budismo, dentro de uma coisa bem simples, quer dizer, você tem a questão do Buddhahood, de joyfulness, de você se sentir compassivo aos outros, de alegria, de você poder gerar compaixão a todos, sabe? Quer dizer, são simples palavras que quando você joga para você, contra você, e você se depara com a maneira errada que você está vivendo, já é um passo enorme para um caminho de percepção e de iluminação. Por quê? A iluminação, ela não é uma questão de enfiar o dedo na tomada e achar que tomando choque você vai realmente acender uma lâmpada, né? Vou iluminar a casa. Mas a iluminação é para perceber o quão a vida ela oscila desde o momento em que nós nascemos até o momento em que morremos. Desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, você passa por milhões e milhões e milhões de percepções diferentes. Seja uma ignorância, uma raiva, um orgulho, uma inveja, um apego, ou mesmo qualquer tipo de fator prejudicial a você. Você pode receber uma informação que acabe com o seu dia, da mesma maneira que você vai receber algo que seja feliz a você e que te gere alegria. Só que nada disso dura, porque gera a impermanência das emoções. Quando você se depara com esses fatores, essas percepções, por meio da experimentação desses conhecimentos de Buda, do corpo de Buda, da fala de Buda, da mente de Buda, entendendo as relações de causa e efeito de toda a sua existência, você se ilumina para as percepções dizendo, tudo isso é momentâneo. A minha tristeza hoje, ela vai acabar quando surgir uma nova alegria, a qual se sobrepõe. Veja, muitas pessoas, elas fazem algo que é ruim, mas é fato. As pessoas que passam por uma decepção amorosa, elas acabam encontrando um novo amor para esquecer o amor antigo. E isso é uma relação de troca que você faz entre as suas emoções e suas percepções. Sofri por um amor, mas eu vou encontrar um novo amor que vai me fazer o bem. É exatamente o sofrimento versus a alegria. E quando você experimenta isso, você começa a despertar uma consciência para uma nova jornada em sua vida, a jornada de entender as relações causais. Então a proposta de ver, ouvir, lidar, experimentar é exatamente isso. Eu lhe dou uma informação, você vai analisar essa informação, você vai absorver essa informação, você vai avaliar se realmente é cabível ou não para você e você vai aplicá-la. Se não for aplicado em sua vida, você descarta. Mas por que não seria aplicado em minha vida? Essa é uma excelente pergunta, já que todos os ensinamentos de Buda, teoricamente, eles são atemporais, ou seja, você pode aplicá-los a qualquer situação. Existem certas verdades que só você vai conseguir quebrar dentro de você. Existem muitos dogmas, muitos paradigmas, muitas percepções erradas que nós criamos ao longo de nossa vida. Quando você tem 10 anos de idade, você tem uma visão de vida diferente. Quando você tem 20, aos 30 você tem uma visão diferente, aos 40 diferente. Aos 50 você já tem uma vivência enorme para predeterminar o quanto você foi idiota ao longo de todos esses períodos. Quando você coloca uma verdade desse tipo aos 10 anos de idade, ela não vai fazer sentido a você. Mas quando você coloca aos 50 anos de idade, carregando toda essa bagagem, você vai fazer juízo de valor e você vai entender o que realmente está sendo colocado. Aquela verdade aos 10 anos não lhe foi aplicada, porque você não viu necessidade naquela época. Mas aos 50 anos de idade, você vai refletir dizendo, agora eu entendi. E é por isso que a gente não pode predeterminar verdades absolutas, uma vez que nós não estamos aptos a fazer juízo de valores muito cedo.
Então é muito interessante porque tem gente que vem aqui no canal aplicar essa questão de é uma verdade absoluta, é uma verdade absoluta. Não existe uma verdade absoluta. Toda verdade dentro do budismo, ela é totalmente dinâmica. Elas vão sempre se mudando com o tempo, se alterando com as percepções. Sempre vai ter uma nova verdade, uma nova percepção. E é isso que as pessoas têm que entender, as novas percepções da vida. Ok? É uma parábola muito legal e gera, obviamente, esse apontamento. Acho que temos que ter esse apontamento. Esse discurso de que ver, escutar, absorver, refletir e avaliar se é cabível ou não, muitas vezes é uma questão de tempo. Tempo, ok? De novo, aos 10 anos de idade, você não pode pré-estabelecer verdades. Ao mesmo tempo que aos 50 anos de idade, tudo aquilo que você achou que era uma verdade deixou de existir. Porque a vida foi lhe ensinando e corrigindo tudo aquilo que você acreditava, te colocando em eixos que você falava, eu não sabia disso, eu não sabia disso, eu não sabia disso. Nós passamos a acreditar constantemente em coisas que a experiência, o conhecimento, a leitura e toda a reflexão de nossa existência acaba caindo quando nos deparamos a toda uma experiência como se eu tivesse 50 e 60 anos de vida. Vai por mim. Eu hoje, com quase 50 anos de idade, posso falar que eu tenho percepções bem diferentes de quando eu tinha 20, quando eu tinha 30 anos. É bom porque a mente está sempre em evolução e você está sempre se dando o direito de experimentar coisas novas, de vivenciar coisas novas e principalmente de avaliar se realmente, naquele período, todo esse conhecimento era aplicado ou só realmente hoje é que faz o seu valor. Então tá bom, eu agradeço de coração a todos vocês, desculpa estar com essa iluminação, mas é que vamos respirar um pouco, muita luz aqui, esses refletores acabam fazendo até mal pro quarto, tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos vocês. Recadinhos finais. Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Nós complementamos para tratamento as enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações e os valores respectivos por isso, uma vez que eu sou um profissional de terapias alternativas, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 2 sistemas de doação. Um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando, eu acho que até R$8, mais ou menos isso é o programa do YouTube, onde você passa a nos ajudar. Ou mesmo o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, só você copiar esse link, jogar no seu navegador, e aí você pode doar o valor que você quiser ou puder, que também nos ajuda e muito a continuarmos na plataforma. E por último, não se esqueçam, nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Então, como eu sempre digo ao final de cada vídeo desta playlist, Namastê, meus nobres e queridos gafanhotos!